Amém, queridos? Boa noite. Nós vamos abrir a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos começar lendo do verso 8 ao 11. E nós queremos hoje tratar de um tema muito importante. O campo de batalha preferido do inimigo, o campo de batalha preferido do diabo, em querer nos levar para um combate. Vamos orar então, queridos. Pai, nós queremos agora nos alimentar de Ti, Jesus. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Os Teus discípulos disseram: só Tu tens as palavras de vida. E é nessas palavras que nós precisamos, Senhor, para encher o nosso espírito, para se dilatar em nosso espírito, para se expandir dentro de nós, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Mateus, capítulo 4, verso 8 a 11. A primeira vez que nós vamos aí, nesse nem qual é a Bíblia que está selecionada. Pode ser. Então a palavra de Deus, ela nos diz assim. Foi lá? Não quis ir. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isto, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então uma música. É aqui ou não é aqui? Então, queridos, eu quero falar nessa noite sobre esse lugar, esse ambiente, para onde o inimigo tenta nos levar ao combate. E ele prefere esse ambiente. Olha só o que diz a palavra. Descobriu lá onde é que está saindo a música? Não pegou nenhum vídeo lá? É que a gente está hoje inaugurando ali. Então a gente está se virando nos 30. Foi, parou. Deu. Olha só. A palavra de Deus, ela começa dizendo no verso 1, logo após Jesus ter sido batizado, diz assim, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a palavra de Deus diz então que Jesus, ele foi e ele ficou lá no deserto, jejuando, por quanto tempo? Quem é que sabe? 40 dias, 40 noites. E a palavra diz que quando passou esses 40 dias, o diabo se apresentou para Jesus. E ele veio então fazer o que o Espírito Santo já disse lá no começo. Ele veio para tentar Jesus. E aí, queridos, nós vemos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quando o diabo veio tentar Jesus, depois de 40 dias, ele não veio medir forças com Jesus. Ele não chamou Jesus para um ambiente de batalha, de guerra,
no âmbito do espírito. Ele não veio dizendo para Jesus assim, ó, vamos ver quem é mais forte, quem é mais poderoso. Não. Jesus havia jejuado 40 dias. E como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, o seu espírito estava a ponto de bala. Ele estava cheio da graça de Deus, no seu espírito. Talvez você nem saiba o que é uma pessoa cheia do Espírito depois de jejuar tantos dias. Talvez você não fez nem meio dia de jejum, nunca fez meio dia de jejum, dia de jejum, você nem sabe, você nem imagina o que é 40 dias de jejum. Como fica o nosso espírito diante de um tempo de jejum prolongado. Mas o diabo não veio se apresentar para Jesus para ver quem tinha mais poder. Não. Ele veio e ele chama Jesus para o ambiente da alma. Ele chama Jesus para o campo da alma. E é no campo da alma que ele vai tentar Jesus. É no ambiente da alma que ele vai oferecer para Jesus coisas que agradam a alma, que satisfazem a alma. Ele oferece várias coisas para Jesus, mas uma dessas ofertas, a palavra diz ali, ó, que ele, no verso 9, ele diz assim para Jesus, diz o verso 8, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E então lhe disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e que as pessoas pensam, que foi Deus quem um dia fez uma proposta dessas. Olha, se você me adorar, eu vou te dar todas as coisas. Deus nunca fez esse tipo de proposta para ninguém, nem para Jesus. Se você me adorar, eu vou te dar todas as coisas. Quem fez essa proposta foi o diabo. Algumas versões dizem assim, ó, ele mostrou a grandeza dos reinos. Outras versões dizem, ele mostrou a riqueza, as riquezas dos reinos. Outra diz, ele mostrou a glória dos reinos da terra. E disse para Jesus, eu vou te dar todas essas coisas se você me adorar. Se você prostrado me adorar. Ou seja, tudo que Jesus tinha que fazer era se ajoelhar e adorar ao diabo. E ele daria para Jesus as glórias deste mundo, daria para Jesus as riquezas deste mundo, daria para Jesus a grandeza dos reinos deste mundo. Então o diabo oferece para Jesus algo que seria agradável à sua alma, algo que seria agradável à sua alma, à sua carne. E este é o lugar para onde o diabo vai nos trazer para nos tentar. No ambiente da alma. No lugar onde ele tem domínio desse ambiente. Ele não foi lá chamar Jesus para dizer, me mostra isso que tu é poderoso, eu quero saber se tu é poderoso, eu quero saber, vamos lá, vamos medir aqui. Não, ele chama Jesus para o ambiente da alma, para o ambiente das emoções, para o ambiente dos desejos, para o ambiente da vontade. E você pode ter certeza, se ele teve coragem de ir lá, se apresentar para Jesus e tentar Jesus no ambiente da alma, é esse o ambiente que ele vai usar para tentar você também. O ambiente da alma. A alma é o lugar onde estão os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso poder de decisão. Tudo isso está na nossa alma. E Jesus era o
como eu e você. Jesus era homem, ele é chamado de o Filho do Homem. E como homem, depois de 40 dias, ele estava com fome. A palavra diz que passados os 40 dias, ele teve fome. Ele estava cansado. Fisicamente, ele estava cansado. Espiritualmente, ele estava fortalecido, revigorado, cheio de presença, de unção, mas no ambiente da alma, não. Então o diabo se apresenta e ele vem para tentar o Senhor. Você faça isso, eu vou te dar os reinos deste mundo, eu vou te dar a glória das coisas deste mundo. Então nós precisamos entender que da mesma maneira que o diabo se apresentou e tentou Jesus no ambiente da alma, ele vai nos chamar para esse ambiente. Ele vai nos ofertar aquilo que nos agrada a alma, aquilo que agrada a nossa alma, e que nem sempre está de acordo com o querer de Deus, com o querer do Espírito Santo. Pode agradar a nossa alma, mas não é o que Deus quer. Pode satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ímpeto, mas nem sempre é o que o Espírito quer que a gente faça. Que mal tem que se Jesus recebesse dele todas essas coisas? Não teria mal nenhum, ele só teria que adorá-lo. Então ele teria que quebrar princípios. Ele teria que quebrar princípios. Então nós precisamos refletir se alguma coisa é agradável à nossa alma, mas para vivermos aquilo, para usufruirmos daquela satisfação, nós teremos que quebrar princípios. Então não é de Deus, não é de Cristo, não é do Espírito, é um desejo da alma, onde nós estamos sendo tentados. Você quer ver como a alma ela é importante? A palavra diz em Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas 12, verso 15, ele relata, 12, verso 15, ele relata, Jesus está falando da alma, Jesus está falando do poder da alma, Jesus está falando do desejo de satisfazer a alma, que todos nós temos esse desejo. Mas ele diz lá, nós vamos ler do 15 ao 21, e continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, nem mesmo que sejam muitas. A verdadeira vida de uma pessoa, volta ali no 15, não depende do que ela tem, do que ela possui, nem mesmo que sejam muitas coisas, nem que ela seja dono de muitas coisas. Agora sim. 16. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Pode trocar. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que eu vou fazer? 18. Ah, já sei, disse para si mesmo: eu vou derrubar os meus depósitos de cereais, vou construir outros maiores ainda, neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. 19. Então disse a si mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Pode botar o 20? Mas ele lhe disse, mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E o último: Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Pergunta:
pecado desse homem? Hã? Qual é o pecado desse homem? Qual é o pecado que esse homem cometeu? Qual foi? Quem falou? A avareza. Jesus começa falando da avareza. Mas olha o que esse homem faz. Ele tem uma grande colheita, ele não tem onde armazenar tudo, então ele pensa: eu vou desmanchar todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e depois eu vou dizer para minha alma: eu tirei a minha alma. Alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aproveite, faça bom uso de tudo isso. Alma, satisfaça todos os seus desejos. E aí Jesus disse: tolo, tolo, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que vai acontecer com essas coisas? Às vezes as pessoas dizem assim: eu agora comprei tal coisa, eu vou abençoar e eu vou consagrar para Deus. Quem gosta de fazer isso? Eu vou abençoar e vou consagrar para Deus. Mas você sabe, acho que foi o último carro que eu abençoei, foi o carro do Maurício. Eu disse para ele: você tem certeza que você quer fazer isso? Ele disse: claro, pastor. Claro que sim, eu quero abençoar meu carro, quero consagrar ele para Jesus. Aí eu disse: você sabe que toda vez que alguém deu alguma coisa para Jesus, que alguém ofereceu alguma coisa para Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, ele agradeceu. Segunda coisa que Jesus fez, ele repartiu. Não fica com ele. Você sabia? Então quando você oferece algo para Jesus, você corre no risco dele dizer assim: é meu mesmo? Você me deu? Você consagrou para mim? Sim, Senhor. Então agora eu quero que você faça isso. E aí a pessoa vai dizer: não, mas o carro é meu. Não, eu quero que você vá lá e busque fulano. Eu quero que você vá e faça tal coisa. Eu quero que você entregue esse carro. Eu quero que você entregue isso. Os pais consagram seus filhos ao Senhor. Aí um dia o Senhor vem e diz: agora eu quero esse menino para mim. Agora eu quero essa criança para mim. Agora eu quero essa filha para mim. Não, Senhor, é minha filha. Você não me deu? Você não me entregou? Primeira coisa que Jesus fez, ele agradeceu por aquilo que você deu a ele. Mas você corre o risco dele pegar e repartir, de dar para os outros aquilo que você ofereceu. Então Jesus está falando desse homem. Ele buscou a satisfação da alma. Ele buscou satisfazer os desejos da sua alma. Às vezes a pessoa diz assim: se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer tal coisa. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer tal coisa. Eu ia ir para tal lugar, eu ia fazer não sei o quê. Eu ia fazer não sei o quê. E uma das coisas que muitos fazem quando tem dinheiro, esquecem de Deus. Esquecem de Jesus. Aí Jesus tem que manter as coisas apertadinhas. Porque a primeira coisa que a pessoa faz é se esquece de Deus. É aquela pessoa que diz: se eu tivesse um carro, eu não precisava andar a pé, eu não precisava andar na chuva, eu não precisava andar no frio, eu não precisava andar no calor, eu podia ir no culto, eu não precisaria depender de ninguém. E eu já vi muitas pessoas dizerem isso. E aí quando elas têm carro, aí chega no dia do culto: hoje é o dia de estar na casa do Senhor. Hoje eu vou visitar a comadre. Daí vai visitar a comadre. Esquece da vida. Aí chega no outro dia: hoje eu vou para tal lugar. Aí chega no outro dia: hoje eu vou não sei o quê. Aí ela faz tudo que gostaria. Ela faz tudo que satisfaz a sua alma. Mas ela se esquece de Deus. Ela se esquece do Senhor. Aí aquela pessoa diz assim: eu estou estudando, eu vou passar no concurso e eu vou abençoar a casa de Deus, eu vou ser uma pessoa. Amém, irmão. Aí ele passa no concurso. Aí ele sai da miséria. Aí ele ganha bem. Aí está tudo bem na vida dele. Aí sabe o que ele faz? Ele esquece de Deus. Aí ele esquece do Senhor. Porque agora ele tem o prazer da sua alma. Ele tem aquilo que a sua alma deseja. Porque uma coisa é você contar moeda para comprar pão. E outra coisa é você poder comprar tudo que quiser. Uma coisa é você ter poucos recursos e depender
assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não colocou muita coisa, ele disse, tem que ter o pão, tem que ter o básico, tem que ter o suficiente. Mas aí quando a gente tem, o Samuel falou sobre isso na quinta-feira, aí quando só tem o feijão e arroz na mesa, a pessoa está lamentando, está chorando, está reclamando. Por que Deus faz isso? Eu tenho que comer feijão e arroz todo dia. Mas aqui não come nada, aqui não tem o que comer. E que talvez está lá na mesa chorando, dizendo, se eu tivesse pelo menos arroz e feijão, se eu tivesse uma comida simples para colocar na mesa. E quantas vezes alguém senta à mesa e olha para o arroz e feijão e faz uma cara de nojo, feijão e arroz de novo? Só tem isso para comer? Porque na maioria das vezes, tudo que a pessoa quer é satisfazer o desejo da alma. E é no desejo da alma que o inimigo vai vir tentar você. É no desejo da alma que o inimigo vai vir tocar na sua vida. Você quer ver? Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, verso 7. Gênesis 4, verso 7. Verso 3, aliás. 4, verso 3. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Pergunta, quem tentou Caim? Aí fala que o diabo veio tentar Caim? Não. Qual foi o ambiente onde foi nutrido toda aquela atitude de Caim? Na alma. Ele foi lá, ofereceu alguma coisa para Deus, ofereceu o que ele achava que Deus tinha que receber. Ele oferece algo que não é o que Deus quer. Aí Deus rejeita aquilo que ele oferece. E a palavra de Deus diz que ele irou-se. A palavra de Deus diz que ele ficou com raiva. A palavra de Deus diz que ele ficou cheio de ira. E a palavra diz mais, diz que ele ficou engorrado. Aqui na linguagem de hoje, na nova tradução, diz que ele ficou furioso, fechou a cara, ficou com raiva, ficou engorrado, e aí ele ficou carrancudo. E aí ele começa a planejar um meio de matar o seu irmão. Não foi o diabo que colocou isso no coração dele. Aonde que surgiu isso? Na alma. No desejo, na vontade, no querer, o querer se vingar, o querer ferir o irmão, porque Deus aceitou o que o irmão estava oferecendo, mas o que ele ofereceu não. Essa semana foi preso um cidadão que se apresentava como pastor, porque ele havia abusado de uma criança, e quando ele foi preso, e ele foi dar o seu depoimento, ele disse, foi o diabo que me tentou. Não, você foi tentado na sua alma, no seu desejo, no seu querer, na sua vontade. E muitas vezes no meio evangélico é muito fácil dizer, foi o diabo. O cara é sem vergonha, o cara não vale nada. Como meu pai me diz, não vale o que come. Mas aí quando ele faz alguma coisa errada, ele diz, foi o diabo. É tão fácil dizer que é o diabo ou que foi o diabo. Mas na verdade ele fez alguma coisa porque ele quis. Olha o que Deus disse para Caim. Por que você está com raiva? Se você tivesse o que é certo, você estaria sorrindo, mas não, você fez mal. Agora o pecado está aí na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo.
Você precisa vencê-lo. Sabe o que Deus está dizendo aqui, querido? Que quando você fica emburrado, quando você fica com raiva, quando você fica irado, quando você planeja uma vingança, quando você faz essas coisas que Caim fez, isso é uma reação da alma. A alma. E quando você cai nesse ambiente da alma, quando você fica nesse ambiente da alma, você vai cair. Você vai ceder ao desejo da alma. Você vai fazer o que a tua alma está te pedindo. Então ela pediu para Caim: mate o seu irmão, se vingue do seu irmão. Olha o que o seu irmão fez. Coitado do Abel, não fez nada. Mas ele se irou. Ele ficou enraivecido com o seu irmão. Você quer ver? Domingo passado, quem esteve aqui no café de manhã? Estava uma benção, né? Estava, uau, alto nível, unção, presença, palavra. Terminou aqui, teve gente que nem para casa, ficou no chão ali sentado. Mas irmão, nós podemos ter saído daqui no domingo passado, naquele ambiente de presença, de glória, cheio do Espírito Santo, e chegar ali fora, e alguma coisa nos trazer para o ambiente da alma. E aí você chegar em casa batendo boca. Você chegar em casa discutindo. Você chegar em casa brigando. E alguém vai dizer assim: mas você não é cheio do Espírito Santo? Mas naquela hora, ele foi levado para o ambiente da alma e não soube fazer o que Deus disse assim: a ti compete dominá-lo. O desejo está aí. O desejo está batendo na tua porta. Mas quem tem que dominar esse desejo é você. É por isso que quando o Espírito Santo vem a nós, quando o Espírito Santo ele faz morada em nós, ele traz algo que vai trabalhar o nosso caráter. Ele traz o que é chamado de fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, irmãos, ele vai trabalhar no nosso caráter. Ou seja, o que Caim precisava? Domínio próprio. Então, às vezes, sabe o que você precisa, irmão? Domínio próprio. Quando surge aquele desejo, quando fica aquela vontade, quando surgem essas coisas que aconteceu com Caim, fica com raiva, fica irado, fica emburrado, carrancudo. Parece aquelas carrancas aqui. Sabe aquelas carrancas que tem tentão assim? É assim que você fica. E aí quando você está assim, irmão, você tem que lembrar que Deus te deu um negócio chamado domínio próprio. O desejo está batendo na tua porta, mas quem tem que dominar é você. Você não pode dizer por que Deus deixou, quando você não sabe se dominar. Quando você não sabe se controlar. Quando alguma coisa te ofende, te machuca, e aí você quer revidar. E como a gente vê isso nas redes sociais? As pessoas se ofendem. O Inter perdeu, daí foi aquela coisa arada. Aí os gremistas gozavam dos colorados, e os colorados ficavam perturbados. Mas a ti compete dominar, querido. A ti compete dominar a tua língua, a ti compete dominar o teu desejo, a ti compete dominar os teus impulsos. Nós temos que aprender o que Davi, por exemplo, não aprendeu. Por que Davi caiu em adultério? Sabe por quê? Porque ele resolveu flertar com a sua alma. Por que José fugiu daquela mulher? Ele era jovem, era um rapaz de boa aparência, e quando a mulher de Potifar agarrou literalmente ele podia dizer o que muitos dizem: eu sou homem, está dando mole, eu sou homem. Mas aí o que José fez, querido? Fugiu. Porque no ambiente da alma, querido, não tem essa. Comigo não vai acontecer. Acontece, olha Davi.
Ele devia ter fugido, mas não, ficou lá, olhando, espiando. Ele foi levado para um ambiente, irmãos, que se você entrar nesse ambiente, você vai perder. O diabo vai te derrubar. Você não pode querer flertar com o inimigo através da sua alma e achar que nada vai acontecer. Achar que está tudo bem, que mal tem, é uma coisa boa, é uma coisa que vai gerar satisfação. Pois se é o que vai gerar satisfação, por isso mesmo você tem que fugir. Por isso mesmo você tem que dizer não. Por isso mesmo, quando chegar aquela situação que te tira do sério, e aí você fica se batendo o pé, parece que tem um motorzinho ligado no pé, tão nervoso. Respira fundo, fica quieto, cala a boca, vai para o teu canto e deu. Como diz aquele meme, deu, por hoje deu, acabou. Você não tem que entrar na discussão, você não tem que ganhar a discussão, você não tem que ficar na discussão, você tem que se calar. Mas é difícil, é muito difícil. A gente tem que aprender a levar a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso querer sobre o domínio do Espírito Santo. Você já discutiu com o seu marido? Você já discutiu com a sua esposa? Já teve guerra, combate? Não quer que agora? Hã? Quem ganha essa discussão? E aí? É legal? Não é. Quando acabar toda a situação, aquele que acha que ganhou, vai parar, vai refletir, e vai ver que não valeu a pena. Aí vai ficar alguns dias sem falar com a mulher, alguns dias sem falar com o marido. Se é no inverno, fica passando frio, cada um numa ponta da cama. Parece criança. Mas por quê? Porque Deus disse para Caim: está aí, está na tua porta. Mas você tem que dominar. Você tem que dominar. Agora, Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Novamente vem o diabo tentar Jesus. Mateus 16, 21. Olha só, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. Jesus vai agora falar aos discípulos sobre o que vai acontecer com ele. E aí diz assim, ó: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Ele está falando como os discípulos. 22. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Pedro foi repreender Jesus, porque Jesus estava dizendo que ele ia sofrer, ele ia ser preso, ele ia morrer, ele ia ser condenado injustamente. E aí Pedro separa Jesus por lado e ele começa a repreender Jesus, dizendo que Deus não permita isso. Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Não, Senhor, parecia uma coisa legal, né? Não, o Senhor não pode sofrer. Não, isso não pode acontecer. Mas era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus
consistia que Jesus fosse preso, que ele fosse condenado injustamente, que ele sofresse, que ele morresse injustamente, porque era esse o propósito de Deus. Então, quando nós estamos sofrendo, muitas vezes não é o diabo. Deus está trabalhando algo na nossa vida. E às vezes, para ele trabalhar em alguma coisa na nossa vida, ele tem que nos levar para um lugar de sofrimento, de limite, para nos ensinar algo, para nos ensinar coisas preciosas. Porque se você parar, querido, muitas vezes a nossa vida gira em torno de muita futilidade. Muita futilidade. Tem muita coisa que às vezes a gente vai agregando na vida da gente e que na verdade não tem valor algum. Não presta para nada. Só presta para gerar satisfação para a alma. Mas se na hora da batalha, na hora da luta, na hora do problema, não gera nada. Na hora da luta, na hora da batalha, nós precisamos da presença, da unção do Espírito. E às vezes, irmãos, na hora da luta, ter 2 carros não resolve. Ter tantas outras coisas não resolve. Na hora da luta e do problema, ter pessoas nos bajulando não resolve. E aí é como aconteceu com o filho pródigo. Ele foi, e enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha recursos, quando tudo estava bem, estava cheio de gente na volta dele. E ele poderia dizer: são meus amigos. Irmão, não é teu amigo, irmão. Não se iluda com isso. Antes da minha família conhecer a Jesus, antes da minha mãe ficar paralítica, a nossa casa, todo final de semana, começava na sexta-feira. Era sexta, sábado, domingo, tinha festa, tinha churrasco, tinha cachaça, tinha cerveja, cheia de gente, tinha compadre, tinha comadre, tinha gente de tudo quanto era canto, churrasquear, tinha roda de samba, tinha tudo que você imagina. Era legal, a casa se enchia de gente. Todo mundo vinha comer na casa do seu Milton. Todo mundo vinha comer o churrasco, todo mundo vinha para a roda de samba. Todo mundo vinha para beber. Meu pai dava aquelas festas, cheia de gente. Aí a minha mãe teve um derrame e ela ficou paralítica. Aí os amigos sumiram, desapareceu todo mundo. Ninguém foi lá se oferecer para cuidar dela. Ela ficou 2 anos paralítica. Ninguém foi lá cuidar dela. Ela ficou impossibilitada de sair da cama. Ninguém foi lá, os amigos todos desapareceram, os compadres, as comadres, as pessoas que iam beber, as pessoas que iam fazer festa, todas elas desapareceram. E aí quando a minha mãe foi curada por Jesus, e aí não houve mais festa, não houve mais roda de samba, não houve mais churrasco, não houve mais cachaça, não houve mais bebida, não houve mais festança. Um dia um dos compadres veio lá e queria brigar com meu pai. Por que agora você não faz mais churrasco? Agora você que só quer ficar enfiado na igreja. Agora você quer ficar nos cultos. Quando é que tu vai voltar a fazer o churrasco? Quando é que tu vai voltar? Meu pai disse: já era, meu. Não tem mais. Às vezes a pessoa se ilude. Aí eu vi 2 mil amigos no meu Face. Conta na mão quantos são realmente teus amigos. E quando você precisa, eles te ajudam. Que quando você precisa, eles se estendem a mão. Que quando você precisa, eles te socorrem. Então, querido, muitas vezes as coisas que nós damos valor, elas são fúteis. Na verdade, elas não valem nada. É como Jesus falou: tolo, tolo. Daqui a um pouco vão pedir a tua alma. E o que vai acontecer? Não seja tolo. Então às vezes Jesus tem que nos levar para um lugar, Jesus tem que nos levar para um ambiente onde a gente tem que abandonar essas futilidades.
Houve um tempo que a gente terminava o culto de domingo e ia para alguma lancheria, algum lugar, comer lanche. E aí tinha pessoas que brigavam para sentar. Você está perto do pastor, aí sou eu. Mas depois, que já não era importante parecer comigo, andar comigo, essas pessoas sumiram. Alguns atravessavam a rua para não ser vistas comigo. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, elas são fúteis, elas não são importantes. A gente pensa que são importantes e não são. Então a palavra diz que o diabo vem e diz assim: não, o Senhor não vai sofrer. O Senhor não faça isso, Deus não vai permitir isso. Irmão, se Deus tiver que tratar com você, Ele tiver que levar você para um lugar onde você tem um choque de realidade, e aonde você perceba que a tua vida está cheia de futilidade, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Porque Ele precisa tratar o que é nossa alma. Porque nós somos orgulhosos demais. Porque nós somos prepotentes demais. Porque nós insistimos em sempre ter razão. Porque nós insistimos em ganhar a discussão. Como é que Jesus venceu o diabo? Quem é que faz? Quem é que sabe? Como é que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Com a palavra. Por isso, queridos, a importância de nós conhecermos a palavra. Porque lá no início, no primeiro texto que nós lemos, ele citou muitas vezes a palavra. Ele torceu o sentido da palavra. Mas se eu conhecer a palavra e o inimigo me tentar, eu vou saber responder. Alguém postou essa semana: o diabo, Satanás, conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Imagina o que ele é capaz de fazer com esse povo que não conhece a Bíblia. Imagina. Se ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Então, querido, primeira coisa, não entre no ambiente da alma. Se você está sendo tentado a fazer alguma coisa que você sabe que não é a questão de que é certo ou errado. Para nós não tem a ver o que é certo e o que é errado. É o que é do Espírito. Porque em países cuja lei é islâmica, o certo são homens adultos casarem com meninas com 5, 6, 7 anos. Para eles é certo. Então muitas coisas para nós não importa se é certo, não importa se é errado, não importa se é legal, importa a palavra. Você está entendendo? Mas pastor, isso é legal. Está na palavra? É do Espírito? Gera vida? Não. Então cai fora, irmão. Cai fora. Foge. Faça como José. Pastor, a pessoa me ofendeu e aquilo subiu sangue. Eu ia fazer uma loucura. E fez? Não. Eu fiquei quieto. Amém. É isso que você tem que fazer. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Quando as pessoas vinham e falavam, iam atrás, e cada vez surgia um assunto novo, cada vez inventava uma coisa nova. E eu ficava com raiva, eu queria me defender, eu queria me justificar. Eu queria dizer, não, isso está errado. Aí um dia, de tanto, sei lá quanto tempo foi, de tanto eu querer me defender, Deus me disse: o que você está fazendo? Por que você está se defendendo? Você não tem nada que se defender. Como assim, Senhor? Você já viu um morto se defender?
Não. Então, fica quieto. Mas estão mentindo, amém. Mas estão me ofendendo, amém. Estão me dizendo isso, aquilo, amém. Estão falando isso, aquilo de mim, da minha esposa, da minha filha, amém. Cala a boca, fica quieto, você está morto. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você usar a palavra, não é para entrar em discussão. Não, agora eu vou citar a palavra para discutir. Agora eu vou dar um nó nesse cara. Cala a boca, vou ficar quieto. Não mete nessas confusão. Deus te deu o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito, uma das partes desse fruto do Espírito, é domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão. Mas eu não tenho essas coisas. Então você tem que orar mais. Você tem que buscar mais ao Senhor. E você tem que exercitar mais esse controle do Espírito. Esse mover do Espírito na sua vida. Você entendeu? Amém? Você pode ter certeza. Se você praticar isso no seu dia a dia, porque todos os dias surgem situações, irmãos, que nos levam para o ambiente da alma. Você está lá dirigindo, daí vem uma pessoa bem descuidada e quase tira você da estrada. E aí você, educadamente, xinga ela. Você responde, você baixa o vidro, sai as cobras e lagartos. Fica quieto, irmão, relaxa. Sempre vai ter alguém lá no teu ambiente de trabalho que vai te incomodar, que vai te levar a um nível de estresse. E aí você vai fazer que nem Caim, você vai planejar o meio de se vingar daquela pessoa. Então fica calmo, relaxa, sai, vai para o banheiro, lava o rosto, sai da discussão. Sai da discussão, porque o diabo vai te trazer para esse ambiente, para ele te derrotar, para que ele te humilhar, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas nem parece que é crente. No ambiente da alma, irmão, você parece um endemoniado às vezes. Se você deixar a alma rolar solta, o diabo vê de longe e diz, meu Deus, ninguém vai chegar perto. Você tem que aprender a se dominar. Você tem que fugir, se controlar e vencê-lo com a palavra. Amém? Vamos orar nessa noite?